Boa tarde a todos. Mais uma vez, presentes aqui no 10º Congresso Brasileiro de Epidemiologia. E na nossa tarde de hoje, nós vamos participar, então, de uma mesa redonda, cujo título se chama Iniquidades Raciais na Morbimortalidade da População Negra do Brasil. Eu sou Regina Fernandes e vou moderar essa mesa. São 5 participantes, vai ser bem interessante esse tema. E, para o adiantado da hora, eu vou apresentar o primeiro palestrante, que é a Charrelle Barber. Charrelle, ela é epidemiologista social e seu trabalho enfoca o papel do racismo estrutural na formação de iniquidades raciais de saúde nos Estados Unidos e no Brasil. Ela é membro do corpo docente do Departamento de Epidemiologia e Bioestatística da Escola de Saúde Pública Dorsey, na Filadélfia, Pensilvânia. E é diretora inaugural do Centro Ubuntu da Escola sobre Racismo, Movimentos Globais e Equidade na Saúde da População. A missão desse centro é unir diversos parceiros para gerar e traduzir evidências, acelerar as soluções antirracismo e transformar a saúde das comunidades local, nacional e globalmente. Charrelle, é com você, são 12 minutos, ok? Sim, muito obrigada. Thank you so much. It's such an honor to be on with you all this afternoon. I want to give a special shout out to Edna and Fernanda, who are just amazing and powerful Black women leading the Quero agradecer as mulheres líderes incríveis e muito obrigada pelo convite. E agora eu vou compartilhar meu material em função do tempo. Então, o título da palestra é Questões de Vida e Morte, Racismo, Saúde e a Luta Global pelas Vidas Negras. Quero mostrar hoje por que racismo realmente é uma causa e fator de inequidades raciais, particularmente nas Américas. Depois vou descrever o trabalho que eu faço especificamente sobre segregação residencial, racial e evidências empíricas e por que e como pensamos as maneiras que avançamos em termos de antirracismo, particularmente tirando da sabedoria de movimentos nas Américas. Então, qualquer diálogo sobre inequidades raciais dentro dos Estados Unidos e no Brasil, devemos ver racismo como a condição pré-existente básica das Américas. Quero dizer que não podemos ignorar os milhões de pessoas de origem africana tiradas do continente africano, trazidos para mão de obra forçada durante centenas de anos e também a expulsão violenta dos povos indígenas que também formam os povos indígenas dentro das Américas. Essas duas coisas formam os pilares sobre os quais os países americanos foram fundados e devem ser centrais para a nossa compreensão das maneiras contemporâneas na operação do racismo, dos sistemas, estruturas e poder para realmente produzir material e condições materiais e sociais que são danosas para a saúde e produzem as inequidades raciais. Esses processos foram de desumanização que tiveram resultados marcantes para a população negra. Então, nessa veia, racismo não é uma opinião, há dados que mostram como racismo opera e aparece, seja dentro do mercado de trabalho, seja no encarceramento maciço, policiamento, violência infligida sobre os corpos negros ao longo do Brasil e Estados Unidos, e são visíveis, manifestações visíveis do racismo que ceifam vidas e provocam uma ampla gama de inequidades de saúde na nossa sociedade. Portanto, quero invocar a doutora Lélia Gonçalves nesse diálogo. Lélia Gonçalves, feminista e antropóloga, feminista e ativista, que realmente, na minha opinião, diz um dos pontos mais claros pelos quais a segregação, e particularmente uma das causas mais fundamentais, um fator fundamental de inequidades sanitárias, devido às maneiras pelas quais opera para separar
a população negra e provoca danos. Então, ela diz que do período colonial até o dia de hoje, percebemos uma separação evidente enquanto o espaço físico ocupado pelos dominadores e dominados. O lugar natural do grupo branco dominante são moradias saudáveis localizadas nos lugares mais bonitos da cidade ou da área rural e protegidas por diferentes formas de policiamento, supervisores, etc., para policiamento formal. Na Casa Grande para os prédios bonitos de hoje, o critério tem sido igual. Por outro lado, o lugar natural do negro é o oposto. Claro, da senzala até as favelas, o critério tem sido igual, a divisão racial do espaço. No caso do grupo dominado, o que verificado são famílias inteiras em cubículos cuja higiene e condições de saúde são precárias. Além disso, há também a presença da polícia, não para proteger, para reprimir, violar e assustar. É por isso que é compreendido que o outro lugar natural do negro são as prisões. A repressão policial sistemática, por sua natureza racista, tem como objetivo o estabelecimento da submissão. Essa citação da doutora Lélia Gonçalves realmente resume por que a segregação é tão fundamental para a nossa compreensão das inequidades raciais e um fator fundamental dessas inequidades. O que ela disse em 1979 continua até hoje. Ainda continua vendo a divisão racial, a separação racial de brancos e negros. Isso tem consequências enormes para a saúde. Então, um estudo que eu participei e liderei, que foi publicado em Social Science and Medicine em 2018, tentou chegar a essa realidade e que estudou segregação residencial e fatores de risco cardiometabólicos com hipertensão e diabetes para mostrar as maneiras pelas quais a segregação opera para produzir inequidades em saúde. Nesse estudo, medimos segregação residencial no nível de bairro, processos locais de segregação em bairros e negros e pardos e tiveram taxas mais elevadas de viver em comunidades racialmente segregadas e vimos também um padrão claro de maior segregação, levando a maior prevalência de hipertensão, isso no estudo ELSE, e classificando essas categorias por segregação e raça, que em particularmente teve as maiores taxas de hipertensão que viviam em comunidades segregadas. Repetimos a análise para diabetes, novamente encontramos a mesma coisa, uma gradiente clara de alta segregação e prevalência ajustada de diabetes, assim como negros, particularmente com as taxas mais elevadas de diabetes, que vivendo em comunidades segregadas. Uma das maneiras pelas quais a segregação, racismo vis-à-vis segregação torna-se incorporada. Então, a outra análise que fizemos com 152 maiores cidades do Brasil viam também como isolamento dos negros, medido em nível metropolitano, também leva a inequidades raciais em doenças não transmissíveis e sua mortalidade. O gráfico é um pouco difícil de ver, mas eu vou explicar. Aqui, a primeira coisa que fizemos foi medir segregação no nível metropolitano, utilizando o índice de isolamento, que também é uma medida da falta ou presença de exposição dos negros e outros grupos raciais numa cidade específica. Dividimos, então, em tercis, comparamos o tercio, as cidades mais segregadas com as menos segregadas e vimos níveis, um contexto multinível para ver doenças, mortalidade por doenças não transmissíveis por homens e mulheres entre grupos raciais e particularmente para homens e mulheres de 35 a 64 anos de idade. É que, na medida que a segregação aumenta, a mortalidade para pretos aumenta, mortalidade para brancos diminui e a inequidade racial entre negros e brancos aumenta também. Então, novamente, mais uma demonstração empírica da maneira pela qual segregação residencial prejudica a saúde e realmente produz essas inequidades raciais marcantes em diferentes resultados, como hipertensão e diabetes. É muito importante que nós compreendamos isso como a incorporação dessas análises, se repetíssemos para os resultados de saúde, poderíamos, então, constatar achados semelhantes. Então, são apenas
dois exemplos empíricos de como o racismo torna-se incorporado na sociedade. E quero encerrar invocando a presença da Marielle Franco, que do outro lado do racismo incorporado, incorporava resistência incorporada que muitas mulheres negras no Brasil incorporam há tantas décadas e séculos até então, como líder, mulher queer, gay, criada na favela, que é ativista de direitos humanos, vereadora, foi assassinada, executada porque contestava esse sistema de opressão e racismo que prejudica a saúde e prejudicam a comunidade negra brasileira. E ela fez esse trabalho dela reconhecendo racismo enraizado e como opera para ceifar vidas e para manter as comunidades e prevenir. Novamente, ela vinha de uma tradição longa de resistência. Eu acho que é crítica, pensando sobre se compreendemos o racismo como sendo estrutura de poder, como, então, nós resistimos ao racismo e desmontamos o racismo, realmente pensando que é através dos movimentos dentro do Brasil e ao longo do mundo inteiro que é necessário realmente para o trabalho de antirracismo, de demover as estruturas de poder. Então, um artigo que Marielle escreveu depois da tomada, ela viu mulheres negras vivendo nessas comunidades que foram prejudicadas pelo racismo, que têm sido impactadas pelo racismo e sistemas e estruturas. Então, como antídoto ao que esse mundo precisa para fazer algo a respeito. Então, essa citação final, antes de encerrar, é que ela disse o seguinte: construir estruturas que ajudam a empoderar as mulheres pobres negras para assumir o papel de cidadania ativa, para vencer e ganhar uma cidade de direitos é fundamental para a revolução que o mundo contemporâneo exige. É fundamental para todos enfrentarmos as inequidades raciais demonstradas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, racismo e supremacia branca. E eu vou encerrar por aí e aguardo, então, os comentários dos outros panelistas e as panelistas. Muito obrigado, então. Obrigada, Charelle. Muito, muito, muito interessante essa sua fala sobre raça e racismo e esses determinantes na inequidades em saúde. Vamos esperar as perguntas que vão ser bastante interessantes. A seguir, nós vamos chamar Edna Maria de Araújo, que vai falar sobre a mortalidade por Covid-19 no Brasil, segundo raça, cor e pele. Edna tem doutorado em saúde pública pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, pós-doutorado na Escola de Saúde Pública da Universidade do Norte da Carolina, é docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Feira de Santana. Edna, a palavra agora é com você, 12 minutos. Olá, boa tarde a todas e a Ailton. Então, eu gostaria que vocês passassem a minha apresentação que eu enviei para que fosse apresentado. Enquanto isso, eu gostaria de dizer que para agilizar, porque eu sei que nós estamos já um pouco atrasados, que teve um pequeno atraso, eu gostaria de dizer que eu não vou falar mais tudo que eu programei para falar sobre a introdução do trabalho. Eu vou considerar já essa introdução feita por Charelle, porque ela traz, o racismo como determinante das iniquidades sociais, as iniquidades nas condições de vida e de saúde da população. E é nessa perspectiva que nós, do GT, Racismo e Saúde, da Abrasco, juntamente com o Instituto Polis, formamos um pool de pesquisadores e estamos fazendo uma pesquisa que tem o objetivo de analisar os impactos da morbimortalidade por Covid-19 na população negra. Eu estou falando, mas, ao mesmo tempo, eu estou esperando que vocês coloquem a minha apresentação aí, porque não chegou aqui para mim, tá?
Então, mas enquanto isso, eu vou falando, eu estou aguardando, mas eu já vou falando. Então, eu quero dizer que nós podemos, né, fazer esse trabalho que eu vou apresentar, os resultados e discussões preliminares. Isso foi possível porque nós tivemos apoio, um pequeno apoio financeiro do Fundo de População das Nações Unidas, e, com isso, nós tivemos condição de ter pelo menos 2 bolsistas nos ajudando na mineração desses dados nos grandes sistemas de informação. E nós trabalhamos com 4 sistemas de informação, já vou entrar na metodologia. Trabalhamos com 4 sistemas de informação relacionados à Covid-19, e quais foram o CIVEP-GRIP, né, que é o Sistema de Informação das Hospitalizações por Covid-19, o SIM, que registra as mortes também por Covid-19, o FI-PNI, que é o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, e também o SUS Notifica. E o que nós fizemos também foi fazer uma avaliação desses sistemas, primeiro, em relação à qualidade dos registros da variável raça-cor, e também fizemos um trabalho de ver a tendência, a tendência temporal dos registros da variável raça-cor nos sistemas de informação em relação à Covid. Tá? Fizemos também, além dessa avaliação da qualidade, fizemos a avaliação da tendência, calculamos taxas padronizadas da mortalidade por Covid e hospitalização, fizemos uma caracterização da população hospitalizada e também da população que morreu, né, por Covid-19, calculamos os anos potenciais de vida das pessoas que morreram, né? Temos muitas outras, não foi possível ainda calcular a letalidade devido aos problemas que nós observamos nos sistemas de informação, e então nós estamos trabalhando na perspectiva de que, inclusive, agora se agregou ao nosso grupo de pesquisa um demógrafo que vai nos auxiliar fazendo, então, um cálculo do subregistro da variável raça-cor, que é um percentual muito grande de subregistro, e isso varia de um sistema a outro, de uma base de dados a outra, tá? Então, a partir daqui, eu falei sobre a metodologia, em linhas gerais, nós utilizamos o software Excel e também o R, não é? E utilizamos os dados de população, nós utilizamos dados estimados do IBGE, tomando como base o censo de 2010 e estimando a população por raça-cor para 2020, e foram esses dados populacionais que utilizamos como denominadores. Bem, agora eu preciso da minha apresentação. E se não puder ser por aqui, porque não chega para mim, eu não sei o que é que está acontecendo, eu poderei, então, fazer eu mesma, e vai aparecer não no modo de apresentação, mas pelo menos eu vou poder... Bem, vocês estão vendo agora? Estamos. Não em modo de apresentação. Tá. Não, já tentei, não consegui. Foi no modo de apresentação? Sim? Não, né? Vem para mim no modo de apresentação, mas para vocês não aparece. Não é isso? Por aqui. Mas dá para ver. Dá para ver. Mas, tá. Então, eu vou apresentar os resultados, né?
em relação à avaliação que nós fizemos até aqui da qualidade e completude do preenchimento, nós vimos, por exemplo, que o CIVEP Gripe tem uma completude de 80%, né? Mas a variação entre os estados, por exemplo, Santa Catarina, Roraima e Tocantins, tem por volta de 95% de preenchimento da variável raça cor, enquanto Rio de Janeiro, Ceará, tem 67%, Distrito Federal, 53%. Então, veja que entre os estados há essa variação. Eu não vou falar todos os estados para não tomar tempo, mas em relação ao SIM nós vimos que é o sistema que tem melhor preenchimento, tem 97% dos óbitos por Covid-19 registrados. Mas, assim, tem variação entre os estados. Alagoas e Espírito Santo tem um percentual diferenciado. Em relação à SI-TNI, nós temos 74%, também com variações. E tem um estudo do Nisida e colaboradores que mostrou que, em São Paulo, territórios que são mais ricos e com altas proporções de população branca, apenas 7% houve apenas 7% de notificação da raça cor da pele, enquanto que em territórios proporcionalmente mais negros, esse percentual chega a 81%. Tá? Em relação ao preenchimento do SUS Notifica, nós não podemos fazer avaliação desse sistema simplesmente porque, apesar de constar lá como obrigatório o campo, o DataSUS não disponibiliza essa informação por raça cor. No estudo da tendência, nós vimos que nós vamos apresentar aqui somente os estados que apresentaram tendências crescentes e estatisticamente significantes. Então, o CIVEP Gripe apenas em 25,9% dos estados brasileiros teve um preenchimento, uma tendência crescente e estatisticamente significante. Em relação ao SIM, aumenta um pouco para 33,3%, e em relação ao SI-TNI, na primeira dose foi 25,9%, e na segunda dose houve uma baixa para 14,8%. O SUS Notifica, eu nem vou falar porque nós não tivemos como analisar. Essas duas primeiras análises de qualidade e de tendência, nós publicamos 2 notas, uma na Folha de São Paulo e outra na Carta Capital, chamando a atenção para o problema. Estamos com 2 artigos praticamente prontos para serem submetidos, e em relação a esses dados que eu vou apresentar agora, nós estamos ainda em resultados preliminares, né? Então, em relação à caracterização das hospitalizações, nós podemos ver 2 coisas. Primeiro, que hospitalização é um indicador de acesso, né? Quem daquelas pessoas que tiveram Covid puderam realmente ter uma assistência hospitalar. E o que vocês podem ver aí na coluna direita, que ignorado tem grandes proporções de ignorados quando a gente cruza, por exemplo, a raça com sexo, com a escolaridade, com o acesso à UTI, com suporte ventilatório. Então, em relação à escolaridade, 65,5% de não preenchimento, tá? E tem alguns dados que, mesmo com essas distorções, a gente vê que bate com o que a gente já conhece. Por exemplo, entre aqueles sem escolaridade que foram hospitalizados, mais de 60% eram negros, enquanto aqueles que tinham nível superior eram brancos. Tá? Em relação ainda a hospitalizações, a gente viu que as gestantes também foram mais hospitalizadas, e nós vimos também que, em relação à vacinação contra a Covid, o maior percentual de vacinados entre a população branca, quando a gente faz a comparação. Em relação ao teste, ter tido a possibilidade de fazer o teste também, maior proporção entre os brancos. E aqui nós trazemos uma análise descritiva da idade das pessoas hospitalizadas. E nós podemos ver aí, no última categoria, que é indígena, a média de idade em que as pessoas foram hospitalizadas, 52,7 para a população indígena, com desvio padrão
de 24,4% e com coeficiente de variação de 46,3%. Isso significa que a população indígena que teve Covid e foi hospitalizada tinham idades que eram muito menores, né, do que seria esperado para uma doença que atinge mais os idosos. Em relação à mortalidade, a caracterização da mortalidade, a gente percebe novamente que, em relação à escolaridade, por exemplo, a população branca tem 70% no nível superior, era de nível superior. Isso também é um indicador de acesso, porque quem tem nível superior tem melhor condição, não é? Inclusive para ter hospitalização. É claro que nós temos o nosso Sistema Único de Saúde, que ajudou muito a população em situação de vulnerabilidade a ter assistência. Em relação à situação gestacional das pessoas que morreram por Covid-19 e especificamente as mulheres, nós vimos que tanto na gravidez como no parto e também no puerpério teve uma maior proporção de mortes dessas mulheres, né? E um dado interessante em relação ao local de ocorrência do óbito, que enquanto a população branca teve 54,9%, né, de assistência hospitalar, nós tivemos 60%, não, quase 70% de pessoas negras que morreram em via pública, tá? Então, aqui, se a gente junta preta e parda, nós vamos ter quase 70% de pessoas negras que morreram em via pública ou que morreram no domicílio, tá? Aqui também se repete a mesma coisa em relação à idade para a população indígena, com coeficiente de variação grande. Aqui, em relação às taxas padronizadas, nós vimos que os pretos e pardos, né, tiveram as maiores taxas de mortalidade por Covid-19, e quando a gente calculou a razão de taxas, a gente viu que, por exemplo, a população amarela teve 86% mais chance de morrer por Covid-19, a população indígena 91%, mas a população preta e parda teve mais do que 100% de probabilidade de morrer por Covid-19. Aqui, quando a gente vê esses dados, essas taxas, separando homens e mulheres, nós vemos também que, em relação às mulheres brancas e amarelas tiveram as menores taxas, e os homens brancos também teve a menor taxa. E quando a gente calcula a razão de taxas, a gente vê que as mulheres pretas têm 16% mais chance, né, de morrer por Covid-19, e os homens negros têm também uma alta, assim como os homens indígenas também, têm uma alta chance, alta probabilidade de morrer por Covid-19. Aqui é a tabela de anos potenciais de vida perdidos, e a gente tem aí na primeira coluna a quantidade de APVPs que foram perdidos, de anos potenciais de vida perdidos por cada categoria. Nós vimos que, em média, a população preta e parda, né, perdeu mais anos de vida, a idade média do óbito em torno de 65,4 anos, quer dizer, uma idade mais precoce, enquanto que a população amarela e branca morreram numa idade mais avançada, e a menor idade e a perda de mais anos potenciais de vida foi observado para a população indígena. Então, nós vemos aí que os pretos, né, que a população preta teve uma mortalidade a população, a categoria preta, 16% maior, né, tem 16% mais chances de perda de anos potenciais de vida, e a população indígena, 19%. Aqui eu não vou falar muito, porque ela repete, só que aqui está desagregado homens e mulheres,
e está mostrando o que a gente já viu antes. Se repete aqui no APVP o que a gente viu nas taxas gerais. Os homens, né, têm uma maior perda de anos potenciais de vida. Tá? E, por último, esse gráfico que mostra que, quando a gente tomou como expectativa de vida 76,6 anos, né? E quando a gente calculou aqui o percentual de óbitos acima da expectativa de vida, ou seja, daqueles que não entraram nesse cálculo do APVP, nós vimos que 44% da população amarela não entrou no cálculo do APVP, porque o parâmetro era 76,6, e a população amarela vive mais do que isso, tem uma expectativa de vida muito maior, assim como a população branca, 38,7% não entraram no cálculo do APVP porque estavam acima do limite, do parâmetro que foi estabelecido de 76,6 anos. Esse dado ele corrobora com o que a gente já sabe, com o que o IBGE nos informa sobre as expectativas de vida da população, não é? E a gente sabe que a população amarela e a população branca têm uma maior expectativa de vida. Então, o Brasil permanece distante de um preenchimento qualificado, né, do quesito raça-cor, apesar de nós termos uma portaria que determina esse preenchimento, mesmo com os altos percentuais de subnotificação no sistema de informação em saúde, é possível observar diferenciais, né, nos impactos da pandemia, que mostram piores resultados para a população negra. Esses diferenciais que foram observados entre as categorias refletem as iniquidades sociais às quais esses diferentes grupos populacionais estão expostos, e nós vamos continuar esse trabalho de pesquisa em parceria, essa rede, e nós vamos analisar unidade por unidade da federação, porque nós sabemos que, a depender da unidade da federação, que tenha mais desigualdade social, esses dados vão ser ainda mais devastadores e mais alarmantes. É isso, muito obrigada, espero ter, mesmo corrido, ter passado, então, a minha comunicação e pesquisa. Muito obrigada. Obrigada, Edna. De fato, você, com todo esse nosso problema de subregistro, a gente ainda consegue mostrar essa diferença. Imagina se tivesse, né, uma melhor qualidade, como não seria. Então, realmente muito importante, é válido todo esse trabalho, né, para a gente mostrar a importância do preenchimento adequado de um dado que vai gerar informações bastante pertinentes. Regina, por favor, me dê um segundo, porque eu não sei se eu falei no início, mas eu gostaria de deixar bem claro que esse trabalho é um trabalho feito por muitas mãos. Tem muitos pesquisadores, infelizmente não tenho tempo para dizer o nome de todos, mas eu gostaria de dizer o nome de todas e todos que participam desse grupo de pesquisa. Tá? Obrigada. Nada. É ótimo isso. Bom, então vamos seguindo agora com Hilton. O Hilton vai falar sobre a morbimortalidade das populações em situação de vulnerabilidade por Covid-19 no Brasil. O Hilton é da Universidade Federal do Pará, do Laboratório de Estudos Bioantropológicos e Saúde e Meio Ambiente, Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília e também do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde da Universidade de Coimbra, além também de ser membro do GT Racismo e Saúde da Abrasco. Hilton Pereira da Silva, agora a fala é sua. Hilton? Estou aqui. Muito obrigado, colegas. Muito boa tarde. É um grande prazer estar aqui com vocês. Um abraço especial à Edna, à Joilda e a todas as colegas que estão aqui nos prestigiando nessa tarde, a todos que nos assistem também. É um grande prazer poder estar aqui e contribuir um pouco com esse debate que é tão importante nesse momento tão grave que nós vivemos no país. Eu vou tentar aqui ver se eu consigo fazer a projeção, e aí vocês me ajudam rapidamente para a gente não perder muito tempo. Então, só, por favor, me informem
se aparece alguma coisa, senão a gente avança conforme temos a possibilidade. Aparece, sim. Aparece. Em módulo apresentação, inclusive. Muito bem, vamos ver então se a gente consegue compartilhar aí o resto da apresentação. Então, a ideia é falar um pouco sobre né, um conjunto de populações em vulnerabilidade, particularmente que a gente vem trabalhando já há algum tempo, com investigações voltadas, sobretudo, para as populações quilombolas, né, e para as populações da região norte do Brasil, particularmente a região amazônica. Nós vivemos, nesse momento, um conjunto de debates intensos, novamente, em relação à Amazônia, né, qual é o seu lugar, qual é a posição que a Amazônia deve ocupar no cenário nacional e no cenário internacional, qual é o papel da Amazônia no controle das mudanças climáticas globais, qual é o papel da Amazônia nos fluxos de pessoas e nos fluxos também de produtos ilícitos, como as drogas que atravessam as fronteiras. E, no meio de todo esse cenário, continua a haver um desconhecimento, né, sobre grande parte do que acontece na Amazônia. Essa situação, embora não seja nova, né, ela tem se agudizado nos últimos anos em função de alguns fatores que eu vou relembrar rapidamente, né? Então, a primeira coisa é que, quando se pensa sobre a região amazônica, que compõe mais de 59% do território brasileiro, a imagem que se tem, tanto em alguns lugares do Brasil como fora do Brasil, sobretudo, é de um lugar idílico, né, cercado por florestas e animais selvagens e dominado, sobretudo, pela paisagem do tradicionalismo, no sentido estrito do termo, envolvendo aí populações indígenas, né, populações nativas e grupos locais que, na imaginação de algumas pessoas, né, vivem de forma, digamos assim, muito tradicional, como eu já falei, no estrito senso do termo antropológico, né? Então, se ignora que na Amazônia existem grandes conglomerados urbanos, uma enorme diversidade paisagística, uma enorme diversidade de composições sociais, de composições étnicas, e que isso tem, naturalmente, impactos do ponto de vista de qualquer tipo de análise política, social, econômica ou epidemiológica que se possa fazer em relação a essa região, né? Então, são mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, envolvendo vários biomas, uma quantidade grande dos estados da União, entre eles os maiores estados da União, né? E, como eu já falei, aproximadamente 59% do território nacional, com cerca de 28 milhões de habitantes, sendo atualmente a maioria concentrado nas áreas urbanas, embora essa própria discussão sobre o que é urbano e o que é rural na Amazônia seja uma discussão bastante complexa em função das características urbanísticas e ambientais da nossa população. Infelizmente, como eu já mencionei no início, né, a gente tem uma carência de dados sobre a região amazônica, mas os dados disponíveis até o momento, tanto os dados oficiais como os desenvolvidos a partir de pesquisas independentes das diversas instituições, são bastante preocupantes. Então, vivemos situações relacionadas a todo tipo de dificuldade de acesso, né, a condições adequadas de saneamento ambiental e de saneamento básico. Eu costumo dizer, né, que nós vivemos na maior bacia hidrográfica do mundo, vivemos num deserto de água, que grande parte dessa água está contaminada por diversas razões e a população efetivamente não tem acesso a ela, né? Essa situação da periurbanidade e os desafios ambientais conhecidos por todos, com as queimadas, a grilagem, né, e os ilícitos, que também fazem parte desse processo que, infelizmente, tem se agravado nos últimos anos. Do ponto de vista estritamente epidemiológico, né, vivemos, então, simultaneamente uma transição demográfica, uma transição epidemiológica, uma transição nutricional e uma transição ambiental, né, compondo um quadro de enorme complexidade para a maioria das populações que vivem e também para a implementação de políticas públicas nessa região. Essas são algumas das coisas que acontecem, né, com mais frequência na Amazônia, como, por exemplo, mordida de piranha, mordida de cobra,
ou você pisar acidentalmente numa raia. E os processos de investigação, né, de levantamento de informações e de provisão de serviços para a região amazônica são extremamente complexos em função exatamente da diversidade ambiental, de questões relacionadas à logística, né, de fixação de pessoal, como nós temos visto aí as dificuldades desde a saída dos médicos intercambistas que participavam do programa Mais Médico, com enormes lacunas assistenciais se aprofundando na nossa região. E a isso se soma, né, o quadro que é comum ao resto do Brasil, que é o quadro da violência e do racismo estrutural e institucional. Nos últimos anos, né, tem ocorrido um aumento da violência, particularmente nas áreas rurais da região amazônica, então a migração, enquanto se reduz a violência na área urbana, se aumenta a violência na área rural, e essa violência recai, sobretudo, nas áreas de conflito, né, onde estão as populações quilombolas, as populações indígenas, que acabam sendo as principais vítimas dessa violência. Um dos grandes desafios que nós temos em relação, particularmente, às populações quilombolas, é o fato de que sequer a União sabe quantas elas são exatamente, uma vez que elas nunca foram recenseadas, né? E a maioria das terras ocupadas tradicionalmente por as populações não são adequadamente demarcadas. Então, há uma disparidade entre o número estimado pela CONAC, que é a Associação Nacional, e pelo IBGE, e espera-se, né, que com o censo de 2022, pela primeira vez, se tenha algum tipo de levantamento dessa população. Vou falar alguns exemplos rapidamente do Pará, que é o estado que nós temos trabalhado um pouco mais, mas que, na minha perspectiva, demonstram bem essa realidade de toda a região amazônica, né? Então, só no estado do Pará são mais de 500 comunidades quilombolas, é o terceiro ou quarto estado do Brasil que tem o maior contingente de populações quilombolas, vivendo em condições de grande adversidade do ponto de vista social, econômico e ecológico, né, como pode ser visto nos dados, por exemplo, de tipo de moradia, né, onde a maioria das pessoas mora em casas de madeira, na renda familiar, que é invariavelmente, na sua maioria, inferior a um salário mínimo, e aí você tem mais de 90% das famílias quilombolas no Pará que estão dependendo ou que recebem os diferentes tipos de repasse de recursos governamentais e deles dependem para a sua segurança alimentar e nutricional, e uma grande dependência de atividades extrativistas, de pesca, de lavoura, de roça, que estão diretamente ligadas ao acesso à terra, à posse da terra, à qualidade das águas para a sua sobrevivência, e na medida em que essas são sistematicamente destruídas e invadidas e afetadas, naturalmente, as circunstâncias de vida dessa população ficam cada vez mais prejudicadas, né? Isso afeta, inclusive, o crescimento das crianças, que é uma área em particular que nós temos trabalhado, com graves implicações do ponto de vista do desenvolvimento das futuras gerações de crianças nas áreas rurais da Amazônia. Quando a pandemia de Covid-19 chega, ela vem agravar essa situação, né, fazendo com que se tenha aí um grande volume de pessoas quilombolas mortas. O Pará, infelizmente, foi o estado campeão de mortalidade entre os quilombolas por Covid, e essas informações elas só são disponíveis porque elas foram produzidas pela associação local, a associação estadual, que é a Amalungo, em parceria com o Núcleo Sacaca da Universidade Federal do Oeste do Pará, uma vez que o Estado, né, não registra essas populações quilombolas oficialmente nos seus dados. Então, nós temos aí uma somatória de efeitos que se associa a uma baixa testagem, né, a uma elevada subnotificação de registros, conforme já foi colocado pela professora Edna, e a ausência de informações mesmo, inclusive em alguns municípios, mesmo que sejam reconhecidas pelo IBGE a existência de comunidades quilombolas, os municípios se recusam a reconhecer essas áreas nos seus territórios. Isso se reflete, entre outras coisas, por exemplo, nas taxas de vacinação, né, embora as vacinas já tenham sido disponibilizadas para as populações quilombolas desde março e abril de 2020, 100%, teoricamente, segundo os dados do governo, para essa população, o que a gente observa é que de 2021, perdão, março e abril de 2021, o que se observa é que até agora apenas cerca de 50%
da população quilombola, né, 54% recebeu a primeira dose e 45% recebeu a segunda dose, segundo os dados do vacinômetro quilombola disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Então, uma fração da população, mesmo da população geral brasileira, indicando aí também que mesmo que os insumos estejam disponíveis, eles continuam com baixo acesso, né, a essa população. A professora Edna já falou um pouco sobre subnotificação, isso também se aplica aos dados que nós conseguimos disponibilizar, né, nós conseguimos encontrar do Estado. Então, nos dados em geral, há aí cerca de 33,5%, né, de dados que não têm informação sobre raça-cor nos casos notificados de Covid pelo Estado, e nos casos de internação, onde você deveria ter um registro ainda mais eficiente, né, você tem cerca de 14,5% de dados que são ignorados, de pessoas que não têm declaração sobre o quesito raça-cor, demonstrando aí a dificuldade na análise desses dados e a dificuldade na estratificação. Nós estamos trabalhando nesse banco de dados do Estado e já identificamos, por exemplo, uma sobremortalidade da população negra em relação à população branca, assim como acontece no resto do Brasil, né? E, já caminhando para as conclusões, esse processo todo, como já mencionado anteriormente também, faz parte desse conjunto de situações ocorrendo no Brasil, que nós compreendemos como sendo parte do racismo estrutural, né, que se manifesta na forma, por exemplo, dessa declaração de uma colega enfermeira, outro dia em um evento do qual eu participava, né, que ela atende as pessoas negras com Covid, que é recorrente ver distinções de classificação de risco entre pessoas brancas e negras, né? Para as negras, o risco é minimizado nas salas de emergência, nas salas de espera, né? Menos analgésico, alta sem indicação, o que vai redundar nas mortalidades, né? Na maior taxa de mortalidade como nós conhecemos. Então, apesar de nós termos um sistema único de saúde que garante, né, o que deveria garantir a saúde para todos mediante políticas sociais, econômicas, que garantissem a redução de risco e o acesso, né, universal e igualitário, o que a gente observa é um sucateamento do sistema, né, um desrespeito às normatizações, a não implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, e o resultado é um agravamento dessa situação em regiões onde você tem, né, situações já mais precárias de saúde, como é o caso da Amazônia, mas, infelizmente, em linha com o que se vê no resto do Brasil quando se trata de saúde da população negra. Então, na década dos afrodescendentes que ainda estamos vivendo, ainda há muito a ser feito em relação a esses impactos. É preciso que nós todos trabalhemos para a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, para o respeito à diversidade, para que nós possamos construir uma sociedade mais justa e solidária para todos, né? Eu quero terminar agradecendo o empenho, né, das organizações quilombolas em nível nacional, como é o caso da CONAC, que completa 25 anos e que conseguiu, né, a vitória em relação à DPF 742, e a Malungo, do Pará, que tem feito um trabalho incansável de proteção das populações mais vulnerabilizadas do nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado, Wilton. Muito importante você apresentar esses extremos da região, né, da amazônica, e essa situação tão complexa, né, que se vivencia lá. Muito, muito importante. Vamos seguir, porque estamos um pouco atrasados, né? E agora com a fala da Joilda, que vai falar sobre as doenças que acometem as populações negligenciadas no Brasil. Joilda Silva Neres, ela é professora adjunta e vice-diretora do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, né, da Bahia, Universidade Federal da Bahia. Ela é mestre e doutora em saúde pública pela mesma universidade e bacharel em biomedicina. Desenvolve projetos sobre saúde da população negra e avaliação de impacto de intervenções públicas em doenças relacionadas à pobreza. Joilda, fala a sua. Obrigada, Regina, pela apresentação. Eu posso tentar colocar uma imagem aqui, será que vocês conseguem ver? Eu prefiro eu colocar do que... Vai lá. Conseguem ver? Sim. Tá bom.
Eu quero que vocês, enquanto eu estiver falando, vocês fiquem olhando bastante para essa imagem, tá? Então, eu quero agradecer a todos vocês. Só que aí, peraí, que tem um problema, eu vou ter que tirar a imagem, só vou poder botar depois. Senão eu perco aqui meu roteiro. Peraí que eu falo, então. Eu quero agradecer primeiro a todos vocês e todas vocês. Primeiro, agradecer também a professora Edna Araújo e as colegas e colegas do GT Racismo e Saúde da Abrasco por organizar essa mesa, esse espaço no Congresso de Epidemiologia, que é um congresso tão importante, né? Na verdade, para não dizer o mais importante para alguns de nós da área de epidemio. Eu espero que o próximo a gente consiga fazer presencial e que possamos estar todas juntas e juntos. Bom, eu vou falar um pouco de algumas reflexões que eu tenho desenvolvido, né, em parceria com o grupo de pesquisa que eu trabalho com vários colegas, aí, tanto do ISC, UFBA, quanto também do SIDAX, da Fiocruz, vários estudantes, aí, desde a graduação até pós-doutorado, e a gente tem refletido e construído assim, uma linha de trabalho tentando convergir assim, de uma forma mais contundente as reflexões sobre os aspectos relacionados ao racismo, né, e todas as suas dimensões, e também a abordagem em relação às doenças infectocontagiosas, doenças transmissíveis, que também são chamadas por muitas vezes doenças negligenciadas, mas que, na verdade, são doenças que afetam populações que são negligenciadas. Então, pensando, né, nessa transição epidemiológica, que, na verdade, não é uma transição, né, é uma sobreposição epidemiológica que a gente tem no Brasil, né, com uma série de indicadores aí ruins, né, péssimos para a população parda e preta do país, em relação a causas externas, doenças crônicas. A gente tem também a questão das doenças infectocontagiosas, né, que corresponde a um rol de doenças, cada um com seu agente etiológico, seus mecanismos fisiopatológicos, características clínicas, né? Cada uma dessas doenças com as suas especificidades, mas boa parte dessas doenças, elas têm algumas características comuns, né? Sobretudo no que se refere à determinação social dessas doenças, né? Então, todos os determinantes que a gente tem discutido, né, no âmbito da Abrasco, enfim, todos esses determinantes, né, afetam sobremaneira, aqui no caso do Brasil especificamente, né, a população parda, preta, indígena do nosso país, assim, de uma maneira muito ruim, né? Essa negação de direitos, na verdade, essa ausência de direitos básicos tem um impacto direto na ocorrência, né, nos piores desfechos, nos piores indicadores de mortalidade, nos custos catastróficos, por exemplo, relacionados às doenças infectocontagiosas e também doenças negligenciadas. E aí a gente tem uma série de doenças que a gente tem que pensar, e eu fico também observando assim, muitas discussões no âmbito da medicina tropical, em como é que a gente tem, por exemplo, uma ampla caracterização, né, de doenças que são causadas por vírus, por bactérias, por fungos, por parasitas. A gente discute a determinação social dessas doenças, mas pouco se fala, pouco se discute, pouco se aprofunda como é que o racismo afeta as populações que são acometidas por cada uma delas, né? Então, o nosso exercício intelectual tem ido, né, nessa direção. E aí, com isso, uma das coisas assim que tem nos chamado a atenção é que, por exemplo, a gente observa, né, os colegas já mencionaram anteriormente, que a gente tem, por exemplo, um subregistro né, do quesito raça-cor, né, em relação à ficha da Covid, né, a ficha de notificação da Covid, e isso já acontece também, gente, para uma série de outras doenças.
Então, a gente fez construímos um capítulo recentemente, e aí a gente consegue, por exemplo, para doenças como tuberculose, e as ISTs, pensando principalmente em HIV/AIDS, a gente consegue ter dados mais detalhados, um pouco mais melhor preenchidos, né? E dados também para algumas populações específicas nos sistemas de informação, sobretudo o SINAM, né? Tendo em vista que todas essas doenças que eu estou querendo discutir aqui com vocês, elas são de notificação compulsória. Mas quando a gente vai pensar, por exemplo, nos dados sobre arboviroses, as doenças infecciosas e parasitárias, como extossomose, leishmaniose, tegumentar e visceral, as outras ISTs, né, que não HIV/AIDS, né, então, sífilis, as hepatites, HTLV, a gente tem uma escassez de dados estratificados por raça-cor, e também, nas fichas de notificação da maioria dessas doenças, a gente não tem campos específicos para segmentos específicos da população negra que possuem um maior risco, né, de adoecimento e de óbito por essas causas também. A exemplo, né, da população em situação de rua, que eu tenho acompanhado mais de perto, que a gente tem o campo específico apenas nas fichas de violência e na ficha da tuberculose, mas nas outras fichas de notificação a gente não tem um campo específico, e a população em situação de rua, ela é atravessada aí por uma série de enfermidades, né? Enfermidades crônicas e infectocontagiosas também, né? A população privada de liberdade e outros segmentos, agricultores familiares, pescadores, enfim, outros segmentos da população negra que não aparecem, né, de uma maneira clara nos sistemas de informação em saúde. E quando a gente também vai fazer o cálculo dos indicadores de morbidade e mortalidade, a gente tem uma dificuldade de fazer esses cálculos justamente também pela dificuldade de se ter os denominadores, né? Então, na ausência de um censo, né, do censo do IBGE, nesse caso, né, que primeiro que a gente espera agora que aconteça, e acontecendo, que possibilite, né, que a gente tenha grupos populacionais específicos, né, e nesse caso eu estou me referindo à população negra, melhor caracterizados para que a gente consiga, né, claro que com todas as limitações, ter indicadores de morbidade e mortalidade mais fidedignos dessas populações. A gente consegue, com os dados, né, mesmo com as limitações existentes, perceber que a maior carga de morbidade, de adoecimento em relação a doenças tropicais, ditas tropicais e negligenciadas, que aí também se tem uma forte crítica a esse termo, né? Tropicais negligenciadas na perspectiva de quem? Né? Na perspectiva do norte global, na perspectiva da indústria farmacêutica, que não considera necessariamente as populações que são afetadas no mercado consumidor, né, para essas doenças. Então, a gente tem uma dificuldade, a gente tem, então, uma maior carga de morbidade, né, para as populações indígenas, no caso aqui do Brasil, mas quando a gente vai falar em relação à mortalidade, né, por todas essas doenças no seu conjunto, considerando que são doenças preveníveis, tratáveis, e boa parte delas tem o tratamento disponibilizado pelo diagnóstico e tratamento disponibilizado pelo SUS, a gente tem uma maior carga de mortalidade para a população negra do nosso país. E sendo que boa parte desses óbitos, eles são evitáveis, né, poderiam ser evitados, se o acesso ao diagnóstico e ao tratamento dessas doenças fosse também facilitado para a população que está em maior vulnerabilidade no nosso país. Então, são essas questões que a gente tem discutido. Por exemplo, quando a gente vai falar, né, de doenças infecciosas relacionadas à pobreza, né, que é um termo assim, bastante conhecido, e esse debate tem sido feito assim, de uma forma muito ampla, no âmbito, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, também a discussão sobre racismo e sobre as desigualdades étnico-raciais no âmbito dessas doenças ainda é incipiente. A gente tem tido avanços,
mas avanços ainda bastante incipientes, para algumas doenças mais e outras menos, né? E aí eu acho que é uma provocação que a gente tem feito nessa direção de tentar olhar para essas doenças, né, que não são muito conhecidas, e aí eu vou citar algumas delas, por exemplo, tracoma, oncocercose, filariose, que não são doenças muito conhecidas da população geral, né, mas quando elas afetam determinados grupos populacionais, que grupos são esses? Quem são essas pessoas que são acometidas por essas doenças? Eu acho que é algo que a gente tem que fazer um esforço de visibilizar cada vez mais. Um outro dado interessante, e aí eu já estou caminhando para o final por conta do tempo, mas poderia discorrer bastante aqui com vocês, é em relação também ao que a gente tem observado aqui na Bahia, especificamente, um estudante que eu orientei, o Paulo Jorge, ele fez um trabalho bem interessante, que eu sempre gosto de citar o trabalho do Paulo, porque, para mim, ele é muito característico assim, de como é que a gente tem uma sobreposição, né, uma alta carga dessas doenças em territórios onde habitam, né, coabitam e sobrevivem grupos tradicionais, como, por exemplo, a população quilombola, a população ribeirinha, populações indígenas, pescadores, agricultores familiares. Então, o Paulo fez um mapeamento, né, da distribuição desses grupos tradicionais aqui na Bahia, a partir dos dados do Cadastro Único para Programas Sociais, pegou os dados do SINAM em relação a uma série de doenças que afetam essas populações negligenciadas, né, então, leishmaniose, extossomose, hanseníase, tuberculose, e aí ele fez uma sobreposição e a gente consegue ver com muita clareza, assim, a partir da conjunção, né, de diferentes sistemas, de diferentes fontes de dados, como é que isso se sobrepõe. E principalmente também nas áreas rurais, né, onde essas doenças são bastante endêmicas e hiperendêmicas. E, por fim, que era isso que eu queria mostrar no início, deixa eu ver aqui se eu consigo projetar. Estou acabando, viu, Regina? Eu consigo projetar. Para mim, essa imagem, essa foto, ela é bem característica também. Essa foto foi tirada há mais ou menos um mês por uma colega minha, a doutora Lua Dutra. Ela é médica das equipes de consultório aqui, de equipes de consultório na rua, aqui em Salvador. E, na verdade, assim, essa imagem, ela representa um esforço que a gente tem feito aqui em Salvador, especificamente, muito a partir da provocação também das trabalhadoras e trabalhadores que atuam com esse segmento aqui em Salvador, para se obter dados, né, quantitativos e um panorama assim mais claro das condições de saúde da população em situação de rua em Salvador. A gente tem alguns estudos na literatura de cunho qualitativo, mas a gente não tem dados epidemiológicos, né, para um rol de doenças no que se refere à população em situação de rua. Então, essa imagem representa um dos campos que a gente fez. Hoje de manhã, inclusive, eu estava em campo, né, também por conta desse trabalho. E a ideia é essa, assim, ir ao encontro, conversar sobre, perguntar, entender, para que a gente também consiga fortalecer os dados quantitativos, né, e o campo da epidemiologia no que se refere à população negra de modo geral, mas também a segmentos específicos da nossa população, né, que aí eu trago como exemplo a população em situação de rua, que eu estou trabalhando mais de perto. Então, essa imagem, para mim, diz muito, assim, aqui é na orla aqui de Salvador, e eu espero que no próximo congresso de epidemia, no próximo ano, a gente tenha resultados interessantes para mostrar para vocês, das mais de 300 pessoas aí que a gente vai conseguir entrevistar daqui até lá, tá? Muito obrigada, gente. Obrigada, Joilda. A importância de, né, visualizar, mostrar, né, a população em situação de rua, essas populações que a gente não vê trabalhos, né, não vê sendo pontuadas, e essa importância que você traz, e é engraçado também sobre a sobreposição epidemiológica, né, a quem atinge. A gente fala sobre sobreposição, mas não refere a quem atinge. Foi bem interessante essa tua fala. Muito obrigada. E, para encerrando enquanto apresentação,
eu chamo a Fernanda Lopes. Fernanda vai falar sobre a população negra no Brasil e direitos humanos. Fernanda é mestre e doutora em saúde pública pela USP, pesquisadora independente, membro do GT Racismo e Saúde da Abrasco e diretora do Fundo Baobá para a Equidade Racial. Vamos lá, Fernanda. Muito obrigada, Regina, por essa introdução. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui com pessoas que eu aprecio tanto e que me inspiram tanto no dia a dia do trabalho da pesquisa, mas também da vida, dessa vida comprometida com a saúde, com o direito de todas as pessoas, e com Sharelle também, que é nossa companheira de já alguns anos e que a gente espera estar próximo, não só no mundo virtual, mas também logo, logo no mundo presencial. Esse espaço, como já foi colocado aqui pelas pessoas que me antecederam, é um espaço muito importante, e Joilda ressaltou isso da importância do Congresso de Epidemiologia. O primeiro Congresso de Epidemiologia que eu participei da Abrasco foi em 95, então, para mim, é muito... E eu ainda eu não tinha nem entrado no mestrado, mas eu já sabia bem os caminhos que eu queria traçar. Então, por isso, para mim, antes mesmo de iniciar as aulas, eu estava ali ainda pleiteando uma vaga, mas eu já vim para participar do congresso. Então, esse espaço é um espaço muito caro e precioso para mim, assim como é para todas as pessoas que estão aqui compartilhando essa mesa comigo, mas também para toda a audiência que está conosco aqui e que estará no futuro. Flávia, eu vou pedir, então, o seu apoio para ir transmitindo para mim. Vamos ver, espero que dê certo. O convite aqui é para a gente, a partir de tudo o que foi dito pelas pessoas que me antecederam, reiterar esse espaço de construção, de consolidação, de um uso ainda mais comprometido da epidemiologia, que é essa ciência tão cara para nós no campo da saúde coletiva, mas que também, cada dia mais, vem sendo compreendida como cara, como estratégica, como essencial por toda a população. Uma das poucas vantagens que nós vivenciamos nesse momento da crise sanitária foi uma melhor compreensão da população em geral sobre o papel da epidemiologia para orientar a tomada de decisão em saúde, seja no campo da gestão, no campo da comunicação de risco, no campo da assistência, no campo da promoção à saúde, da prevenção das doenças, do tratamento e da recuperação. Então, para a gente, esse espaço é um espaço muito, muito estratégico. Não por acaso o lema desse ano é epidemiologia e democracia. Quando nós falamos sobre direitos humanos em saúde, eu quero começar falando sobre a saúde como um direito humano. Nós normalmente trazemos aquilo que é descrito no capítulo 196 da nossa Constituição Federal, mas aqui eu quis trazer aquilo que a Organização Mundial de Saúde apresenta como saúde, da forma como a Organização Mundial de Saúde apresenta a saúde como um direito humano, porque eu acho que ela é muito expressiva e muito útil para a gente. A Organização Mundial de Saúde apresenta a saúde como um direito humano, recolocando a necessidade de que ela, enquanto um direito humano, reafirme a dignidade coletiva, articule e concentre reivindicações, oriente o bem-estar
dos diferentes grupos sociais, não permita interpretações individualistas, seja interpretada por todos como um pré-requisito para plena ação e liberdade individual, e a Organização Mundial de Saúde destaca a liberdade individual porque também pressupõe o desenvolvimento numa linha que é próxima àquela defendida por Amartya Sen e seus contemporâneos sobre o desenvolvimento como a liberdade fundamental, né? E o alcance do desenvolvimento como a possibilidade real e efetiva da ampliação das liberdades fundamentais de cada um dos indivíduos e dos coletivos. Para que a gente considere a saúde como um direito humano, é preciso também pressupor um maior controle sobre os principais fatores que influenciam tanto a saúde dos indivíduos quanto a saúde das comunidades. E para isso é também essencial pressupor solidariedade e engajamento em lutas que sejam históricas para o exercício do poder, em especial o exercício do poder pelos desfavorecidos. Nós não estamos aqui por acaso discutindo racismo e iniquidades em saúde, racismo e injustiças em saúde, né? E quando... Pode passar, por favor. Nós só discutimos racismo e iniquidades e injustiças e desigualdades que não são explicáveis, que não são justificáveis, que são preveníveis em saúde, porque nós partimos do pressuposto que saúde e doença não são fatalidades, não são obra do destino. Elas são, sim, processos históricos e socialmente determinados. Socialmente determinados pelo modo como nós vivemos, como nós nos organizamos, como nós orientamos esse coletivo que é a sociedade a se produzir e reproduzir. Nós já falamos aqui, as pessoas que me antecederam, e esse dado é bastante conhecido para a gente em relação à distribuição por raça, cor da população aqui no Brasil, e eu peguei um dado da PNAD do segundo trimestre de 2001 com uma estimativa, dado que nós ainda estamos no aguardo ansioso do censo e na não invisibilização dos grupos, das suas necessidades, das suas expectativas para a melhoria da qualidade de vida e para uma gestão mais efetiva no campo das políticas públicas, né? Porque o censo serve também para isso, para orientar as políticas públicas de todos os setores, mapeando necessidades e expectativas de todos os grupos populacionais. E nós sabemos que nós somos hoje pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Aqui, nesta contagem da PNAD, na estimativa da PNAD para o segundo trimestre de 2021, aparecia como totalizando 54,7% da população total, e nós sabemos que no último censo a gente tem um percentual um pouquinho mais alto, 56,1% de pessoas autodeclaradas pretas e pardas na população brasileira. Pode passar. Todas as pessoas que me antecederam e tudo aquilo que aquelas pessoas que estão aqui conosco já tiveram oportunidade de ler e de refletir, de discutir, trazem para a gente as expressões do racismo sistêmico, e eu tenho insistido em usar esse termo sistêmico, em especial quando eu estou falando para essa audiência, que é uma audiência bastante qualificada e uma audiência no campo da saúde e também no campo da saúde coletiva aqui, no campo da saúde coletiva, mas no mais amplo, no campo da saúde, porque quando a gente fala de um problema sistêmico, a gente consegue compreender o que ele efetivamente significa para um corpo social.
O racismo sistêmico, ele tem reflexos na organização econômica e política das sociedades, ele se expressa nessa desigualdade da distribuição do poder, na desigualdade das oportunidades que são experimentadas por pessoas negras e por pessoas brancas, na discriminação racial e na injustiça. Pode não parecer, mas é um processo ativo, um processo deliberado. É um processo que se revela pela ausência do reconhecimento de algumas necessidades, como Joilda acaba de apresentar, como Cherelle apresentou, como Edna apresentou, como Wilton apresentou. Uma ausência de reconhecimento das necessidades dessa população, e se você não reconhece, se as autoridades, se a sociedade não reconhece necessidades diferenciadas desses grupos populacionais, não se protege e não se garante os seus direitos. E isso não afeta apenas uma pessoa, não tem efeito individual, ele é generalizado, afeta os coletivos e vai determinando diferentes situações onde estas pessoas são mantidas em contexto de vulnerabilidade, em constante situação de risco, sofrendo no dia a dia os efeitos da violação dos direitos humanos, sejam os direitos civis e políticos, sejam os direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais. Pode passar, por favor. E aqui, a gente já teve inúmeros exemplos dessa desproteção sistemática dos nossos direitos, mas aqui eu queria fazer alguns destaques outros. Fazendo uma comparação de características socioeconômicas, indicadores socioeconômicos e alguns indicadores de saúde para as cidades brasileiras com densidade maior, densidade racial maior para pessoas negras, de uma maioria negra, no tocante à densidade racial, em comparação às cidades com uma densidade racial de maioria branca. Nós temos uma diferença bastante significativa, ainda que aqui não tenham sido feitos testes de associação e avaliação da significância estatística, nós temos um diferencial entre os indicadores que eu vou destacar. Então, o índice de vulnerabilidade social, ele é 0,41 nas cidades de maioria negra e 0,256 nas cidades onde a densidade é maior para a população branca. A proporção de domicílios que são chefiados por mulheres que não têm ensino fundamental completo e que tenham pelo menos um filho menor de 15 anos, a proporção é de cerca de 22%, 21,8%, para as cidades de maioria negra, em comparação a 13,4% para as cidades de maioria branca. Flávia, eu não sei se eu pedi para você passar, mas se você puder ir me acompanhando na próxima, eu prometo melhorar e me lembrar de pedir o seu apoio. Porque daqui eu não estou vendo. A proporção de analfabetismo na população de 15 anos e mais de idade nas cidades cuja maioria é negra é de 21,5%, enquanto que o analfabetismo nessa mesma faixa etária, população de 15 anos e mais de idade, é de 9,3% nas cidades onde a maioria é branca. Agora, indo para os indicadores de saúde, a taxa de mortalidade infantil nas cidades de maioria negra, 21,6 por 100 mil nascidos vivos, enquanto que para nas cidades de maioria branca, 14,5. A proporção de envelhecimento, e a professora Edna também falou, tanto dos anos potenciais de vida perdido, da expectativa de vida, da esperança de vida ao nascer e dos diferenciais. E ela falou olhando para esse contexto, que é o contexto da pandemia da Covid-19, mas aqui eu estou trazendo dados que são baseados no último censo, no censo de 2010, e como
como nós podemos observar e temos essa nitidez há muito tempo, esses problemas eles se mantêm ao longo das décadas. A proporção de envelhecimento da população com 60 anos e mais nas cidades de maioria negra é 7,9%, enquanto que nas cidades de maioria branca é 9%. A esperança de vida ao nascer nas cidades de maioria negra é 71,9 anos, enquanto que nas cidades de maioria branca essa expectativa passa a 74,7%. E assim era em 2010, assim é com outro aspecto, que é o mapa da fome, o mapa da insegurança alimentar no Brasil, que recém acaba de ser publicizado agora. Esses dados são do IBGE, mas foram compilados por um grupo Fernanda, a gente tem pouco, dá para você terminar em 2 minutos, que a gente daqui a pouco expira a sessão, tá? Sim, ok. Que foram, então, compilados por um consórcio de instituições de pesquisa, mostrando que 59,4% dos domicílios brasileiros relatam estar vivendo algum nível de insegurança alimentar. Isso perfaz um total de 125 milhões de pessoas. A insegurança alimentar é mais grave nos lares chefiados por mulheres, nos lares chefiados por pessoas pretas e pardas, chegando a quase 70%, nos lares onde há crianças com até 4 anos, nos lares mais pobres, com menor renda per capita, e nas regiões Nordeste, na região Norte e nas áreas rurais. Se a gente puder passar 2 slides, depois desse que eu falei agora, Flávia, para a razão de mortalidade materna, razão de morte materna, tendo como base o ano de referência de 2018, nós tínhamos, então, uma razão de morte materna de 68,1 para 100 mil nascidos vivos para as mulheres pretas e pardas, em comparação a 55,3 por 100 mil nascidos vivos para as mulheres brancas. A Organização Mundial de Saúde considera aceitável 20 por 100 mil nascidos vivos. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, é isso, né? Reiterar esse espaço onde a gente está se dispondo a discutir direitos humanos, esse espaço que é um congresso de epidemiologia, reiterar que a epidemiologia subsidia essa compreensão sobre o modo pelo qual a sociedade, os diferentes modos como se organiza a sociedade, influencia a saúde e o bem-estar dos indivíduos e dos grupos. Pode passar. Quando a gente fala sobre desigualdades, nós não podemos falar apenas como algo que é puramente matemático, porque a epidemiologia nos traz essa possibilidade de nos associar a outras ciências críticas, ainda mais que a própria epidemiologia, para fugir dessa armadilha que é o uso da terminologia, do conceito de desigualdades, como se ele fosse suficiente, uma vez que ele mostra diferenças importantes, sim, que ele mostra diferenças muitas vezes evitáveis e sistemáticas, mas que não necessariamente traz consigo o sentido de justiça, que é diferente daquilo que nós nos propomos a discutir aqui nessa mesa, que são as iniquidades ou a equidade em saúde. Pode passar, por favor. Então, é preciso, para fazer essa conexão entre direitos humanos e saúde, para adotar essa lente, é preciso conectar saúde, condições sociais e princípios gerais de governança,
transformar essas demandas sociais que são difusas em reivindicações legais e políticas que sejam focalizadas, que sejam pró-equidade. É preciso também garantir o fornecimento de um conjunto de critérios para avaliar o desempenho das autoridades políticas na promoção do bem-estar das pessoas e criar condições para o desfrute equitativo dos frutos do desenvolvimento. É preciso, então, e eu finalizo convocando essa audiência e todas as pessoas que vierem a estar conosco remotamente em outro momento, e aquelas que vierem no futuro, que a gente esteja apto a analisar com atenção e criticidade o presente, buscando sempre inspirações no passado e com os olhos para o futuro. Um futuro onde todas as pessoas tenham direitos e onde, efetivamente, todas as vidas importam. Obrigada. Obrigada, Fernanda. É importante a tua fala sobre a injustiça social, o racismo sistêmico, nessa disparidade de dados, a importância da epidemiologia, né? Fechando, mostrando, né? Procurando mostrar essas diferenças, essas desigualdades, e a interação com as outras disciplinas. Gente, pelo avançar da hora, a gente não vai ter oportunidade de fazer perguntas, né? De receber perguntas e respondê-las. Eu quero agradecer imensamente a todos que participaram dessa mesa e mostrar como foi o link, né? A integração de cada fala, mostrando toda essa situação em que nós vivemos de inequidades raciais aqui em relação à população negra, populações vulneráveis. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu acredito que vai gerar dúvida, vai gerar perguntas, mas, como a Fernanda falou, talvez em outro momento a gente consiga, né, conversar, enfim. Quem sabe até no outro congresso juntos, né? Porque é essa interação presencial que a gente sente falta, de abordar a pessoa no final, né? Aqui fica muito difícil, mas é importante a fala. Nós atrasamos um pouquinho, mas eu fiquei com muito, assim, pena de interromper. Gente, é muito que a gente tem que falar, é muito que a gente tem que dizer e muito que a gente tem que lutar pela implementação da Política Nacional de Saúde da População Negra. Então, mais uma vez, agradeço a todos e, mais uma vez, assim, a gente está aí na luta, a gente não perde a esperança, a gente vai continuar sempre nessa luta. Nós temos que mostrar, né, esses dados, nós temos que mostrar a importância da epidemiologia nesses dados. Okay? Então, muito obrigada e boa noite para todos e bom descanso. Tchau.